que eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, tá? E nós vamos fazer uma breve meditação da palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30 e o versículo de número 15. E o texto nos diz assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Nós olhamos aqui, queridos, que Deus, por certo, declara para o seu povo de Israel, em revelação dada por Deus, e então vem a mensagem através do ungido do Senhor a eles concernente à lei de Deus. E Deus agora faz por meio do seu servo um alerta ao seu povo. E o Senhor diz: olha, eu tenho cumprido na vossa vida a minha promessa. E eu tenho feito vocês receberem da minha parte, louvado seja Deus, todas as minhas promessas. Agora eu coloco para vocês escolherem a bênção ou o mal, a vida ou a morte. Agora vocês precisam entender o caminho para então herdar a vida ou herdar a morte, ou herdar o bem ou herdar o mal. Agora é necessário, e nós vamos ver a meditação a partir do versículo 16, e destaca-se do verso 16 em diante, e por sinal até o verso 20, ele discorre dizendo assim: porque te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para então que vivas, e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entrais a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiserdes dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis, e não prolongareis os dias na terra, e a qual vás, passando o Jordão, para que entrando nela a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha entre vós, que tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, andando e amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e te chegando a ele de todo o coração, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de te dar. Então, quando nós olhamos aqui o texto, ele discorre uma instrução da parte do Senhor, dizendo: atenta para a lei de Deus, observa os mandamentos de Deus, olha então as instruções de vida, que são os caminhos do Senhor, as orientações que te foi dada para que tu faças conforme o dito do Senhor. Observe em tudo os seus estatutos e os seus juízos. Observa que as bênçãos relacionadas à obediência, quando o Senhor fez as promessas, se fores obediente à palavra, aqueles então que obedeceram foram alcançados pela bênção de Deus, e repousou sobre eles as misericórdias de Deus, e eles desfrutaram da bênção do Senhor. Porém, aqueles que foram desobedientes, que transgrediram a lei de Deus, que se distanciaram dos caminhos do Senhor, das verdades do Senhor, das veredas da justiça, em como agradar ao Senhor, eles receberam o juízo de Deus, que são as punições, as maldições, o que está registrado como fruto da desobediência, os castigos e as determinações de Deus para a repreensão dos rebeldes. Aí Deus olha e diz assim: foge disto,
porque eu, Senhor, tenho proposto para você, e eu tomo a terra e os céus como testemunha viva, ou seja, você irá desfrutar segundo o que já está determinado, segundo o que já está escrito. Eu cumprirei na tua vida, se você atentar para a minha palavra e obedecer e servir a mim, me adorar na beleza da minha santidade, andar nos meus caminhos e te chegar a mim de todo o teu coração, eu trarei sobre ti a tua casa a bênção. Foi essa promessa que eu fiz, o Senhor diz à sua nação, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Deus está dizendo, eu sou Deus que tenho vencido e tenho abençoado, e é necessário que você entenda que eu sou Deus que tenho poder para cumprir todas as coisas. Basta que você tenha fé, e você então alcançará a minha bênção. Porque quando Abraão sai em obediência a Deus, ele sai da sua terra, ele não sabia onde havia de ir. E o Senhor diz, eu vou te dar, eu vou estar contigo. E ele creu, e por fé ele tomou posse da bênção. E agora Isaac é o filho da promessa. Deus opera o milagre e manifesta a bênção para Abraão, na sua muita idade, o filho da promessa Isaac. E Deus traz a vida de Jacó, a misericórdia de Deus. Porque por cunho da natureza era para Esaú herdar, mas o plano de Deus era alcançar todas as nações, todas as vidas. Aí Deus traz a misericórdia em Jacó. Agora observe que a obediência a Deus, ela vai redundar o segredo de Deus para a sua vida, a bênção de Deus para a sua vida. O Deus de Abraão, aquele que é poderoso para cumprir as promessas, o Deus de Isaac, aquele que opera milagre e torna visível a sua promessa, o Deus de Jacó, aquele que usa de misericórdia, aquilo que não era para ser, ele faz ser, ele faz acontecer, para que o nome dele seja exaltado, o projeto dele seja cumprido, os planos dele sejam realizados. Deus está dizendo, eu tenho propósito, eu tenho bênção para você, eu já determinei muitos milagres para a sua vida, você vai receber, você vai tomar posse, eu vou cumprir a minha palavra na tua vida. Basta que você atente para a minha palavra, guarde a minha palavra, medite nela e procure a viver, tirando da sua vida o que não me agrada e apegando-se ao meu plano, à minha vontade. Louvado seja Deus. Vá comigo no livro de Josué, no capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. E eu convido você a ler comigo o versículo de número 14. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Josué, capítulo de número 24, e o versículo de número 14 vai nos dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor, e serviam com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é que nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio das quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nos servimos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus.
Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer o bem. Então disse o povo a Josué: antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo, que vos escolhestes ao Senhor para servir, e disseram: somos testemunhas nós mesmos. E deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Deus hoje fala comigo e com você, e Ele traz ao nosso coração uma convicção gloriosa, e Ele diz: você será testemunha de si mesmo, ou seja, os sinais da tua escolha estará na sua própria vida, estará sobre você mesmo, se você for obediente à minha palavra, e não esquecer, porque você não pode servir a Deus e servir as suas entranhas, servir a Deus e os deleites da inclinação da sua carne, mas você deve servir ao Senhor de todo o coração. Então a sua vida receberá aquilo em que você é atraído da parte de Deus, se você for fiel, obediente, temente ao Senhor, cumprindo as leis de Deus, a doutrina da palavra do Senhor. Todas as bênçãos do Senhor virá e repousará sobre você e toda a sua casa. Mas se você for rebelde, se afastar de Deus, servir a outros deuses, adorar as outras ações que são contra a sua fé compartilhada em Cristo, através de Cristo a Deus, então todo mal virá e alcançará você e a sua casa. Mas que nós possamos entender, como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos levantar altares ao nosso Deus dentro do nosso lar e comentar acerca das verdades de Deus, da palavra de Deus, e nos enchermos do Espírito do Senhor. Cada dia a bênção do Senhor repousará sobre você, a unção de Deus estará sobre a sua vida, e aí você vai viver a comunhão com Deus, e todos os teus inimigos saberão que você serve um Deus poderoso, que te guarda, que te protege, que te alcança com a misericórdia, te sarando, te libertando e operando maravilhas na sua vida. Vá comigo na carta de Tiago. Nós vamos ler no livro de Tiago, no capítulo de número 2. Livro de Tiago, capítulo de número 2. Louvado seja o excelso nome do Senhor. No livro de Tiago, capítulo 2, nós vamos ver Deus usando o seu servo e falando algo glorioso acerca desta verdade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, por certo, vai trazer ao nosso coração uma confirmação da lei de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo de número 10. E nós vamos ler até o versículo 13. E o texto diz assim: porque qualquer que guardar a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Deus olha para você hoje e diz: obedece a palavra. Segundo a lei, que lemos agora há pouco na referência anterior, Josué instruiu o povo,
falava das verdades de Deus, instruía eles que abandonassem a prática pagã, todos os outros vícios adotados por todas as nações que eles tinham vencido. E ele diz: apegai-vos à verdade, porque o Senhor fará o bem. Mas se vocês fugirem do temor de Deus, desobedecerem à lei de Deus, fugirem da comunhão e da santidade em Deus, todo mal virá sobre vós. Tiago faz agora aqui, e ele faz menção destas verdades, e ele diz: você não pode cumprir um mandamento e descumprir o outro. Você tem que andar nas verdades de Deus. Se você viver uma vida de submissão à palavra de Deus e se esforçar para obedecer a Deus segundo a sua palavra, toda a bênção virá sobre você. Agora, se você não for obediente à lei de Deus, aí não haverá misericórdia. Você não vai ser livrado, você vai perecer, você vai pagar o preço. O segredo de você triunfar é que o triunfo, a alegria, a vitória, a bênção, ela vem do juízo. Então você medita na lei de Deus e obnega todos os seus prazeres e apega-se à vontade do Senhor e ao cumprimento da sua palavra, e Deus cumpre o poder da sua palavra. A bênção de Deus vai estar sobre você. A bênção do Senhor vai estar na sua casa. O mundo pode perecer, mas você e a sua família estarão abrigados em Deus e serão guardados, serão protegidos. O mal não vai prevalecer. Deus vai arrancar a seta da enfermidade, da opressão. Deus vai arrancar as obras das trevas e vai libertar a sua casa, a sua família. E em nome de Jesus, haverá proteção sobre você e a sua família para a glória do Senhor. Vá comigo ainda ao livro de Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, louvado seja o nome do Senhor. E você vai ler comigo no capítulo de número 7. Romanos capítulo 7, versículo de número 14. Louvado seja Deus. E o texto vai nos dizer assim, Romanos 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu não quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso faço. Ora, eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal já está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas na carne a lei do pecado. Agora olhe os dois versículos do capítulo 8 a seguir de Romanos. E ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo os prazeres da carne, mas segundo a orientação do Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que Paulo explica neste texto? Ele diz: meus irmãos, quando eu quero fazer o bem, porque o Espírito de Deus está dentro de mim, e ele me impulsiona a fazer o que agrada a Deus, o que bendiz a Deus,
os membros da minha carne me colocam debaixo dos meus desejos. Aí eu entendo que eu sou homem e que eu tenho livre arbítrio. E que agora eu posso viver o que eu quero, eu posso desfrutar do momento. E agora a minha carne, ela combate contra o espírito. E ambos se opõem. E eu me vejo agora fazendo o mal que eu não queria fazer, por causa da lei que está no meu entendimento. E quando eu medito nas coisas de Deus, então é quando eu consigo dominar os meus impulsos carnais e me apegar a fazer a vontade de Deus. Deus hoje está dizendo para você, te apega na vontade do Pai, te humilha diante de Deus, ocupa a tua mente em meditar nas verdades sagradas, abre mão dos prazeres carnais e te apega em fazer a vontade de Deus, porque em Deus haverá livramento, em Deus haverá proteção, e isto vem na obediência à palavra revelada por Jesus Cristo e pelo seu Espírito Santo após ele ter ido à glória. Agora o Espírito do Senhor traz ao nosso coração a convicção de fé no Evangelho, nas verdades de Deus, e quando nós nos apegamos, nós por um momento sofremos, porque abrimos mão de alguns prazeres carnais, mas em contrapartida, nós desfrutamos da bênção do Senhor, porque não há condenação daqueles que andam segundo a verdade de Deus, orientados pelo Espírito do Senhor. Porque a lei do pecado, que traria para você a maldição, traria para sua casa a destruição, traria para sua família toda sorte de maldição, agora está quebrada em Jesus Cristo. E na obediência, agora vem toda sorte de bênção. O mundo pode estar desabando, mas você vai estar de pé. O mundo pode estar perecendo, mas você e sua casa estará protegida em nome de Jesus. A bênção do Senhor repousará. Muitos vão estar lamentando, mas o Senhor vai abrir portas para você, vai guiar os seus caminhos, vai suscitar meio, aonde não há perspectiva, Deus entrará em ação e abrirá portas que estão fechadas, quebrará muralha, rica lá mandarai, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você vai ver que a vida de obediência à palavra de Deus vai redundar em bênção na sua vida, e toda a área da sua vida, seja casamento, seja ministério, seja na área comercial da sua vida, seja nos seus cunhos profissionais, Deus vai estar abençoando. A vitória é sua, a bênção é sua, para a glória e honra do nome do Senhor. Porquanto, vai comigo no livro de Colossenses, louvado seja Deus, livro de Colossenses, no capítulo de número 3, e eu convido você a ler comigo este texto, Colossenses 3, louvado seja o excelso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no livro de Colossenses, no capítulo de número 3, você vai encontrar descrito as seguintes verdades de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Colossenses 3. E nós vamos estar já caminhando para fechar essa meditação, para fazermos a oração com os nossos irmãos. Colossenses 3, do verso 4, e nós lemos assim, Colossenses 3, e o versículo de número 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, o quais produz prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nestas, nas quais também em outro tempo andastes, segundo, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E diz o verso 10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aí o versículo 12 diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Queridos, que nós possamos agora compreender que para desfrutarmos da bênção de Deus e não perdermos a oportunidade de sermos abençoados, precisamos mortificar os nossos membros sobre a terra. Abandone a prostituição, os desejos desenfreados, abandone todas estas coisas, inclusive a falsidade pessoal. Quando muitas das vezes alguns olham para alguém e dizem eu te amo, mas na verdade não ama. Olha para alguém e diz, você é meu amigo do peito. E alguns até imitam o Roberto Carlos dizendo, você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Mas logo depois abandonam a prática. Mas a palavra de Deus diz, seja sincero, seja honesto. Viva uma vida de fidelidade. Quando você faz isso, o Senhor Deus do alto céu envia seus anjos para guerrear por você, para pelejar por você. E eu fecho a palavra dizendo a você o seguinte, Deus quer te abençoar, Ele quer te exaltar e Ele quer te dar vitória. Nós vamos orar ao Senhor pelos seus pedidos, em nome do Senhor neste momento, do seu coração, e logo, logo nós vamos aqui cantar um louvor, e depois nós estaremos já fazendo outro momento de oração, já em nome do Senhor Jesus, para finalizarmos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós tomamos posse da Tua palavra. E eu oro pelo Teu filho, Tua filha, Senhor, que neste momento coloca diante de Ti os seus propósitos, coloca diante de Ti, Senhor, os seus pedidos, as suas ansiedades. Eu oro agora para que o Senhor Deus estenda a sua mão e declare o milagre da libertação. Pai querido, restaura esta família, restaura este lar, restaura, Senhor, as finanças desta família, abre porta a esta pessoa que está desempregada, alcança esta vida que está enferma e opere o milagre da cura. Visita esta vida que está em depressão e liberte ela deste mal, curando agora. Ministra, Pai, uma unção de cura interior, traga sobre ela o gozo do Espírito e em nome de Jesus ajuda este irmão, esta irmã que não tem tido força de combater o pecado, renova as suas forças, que o Espírito Santo, Pai, possa trazer esta unção eficácia para o teu filho combater o mal. Eu oro e determino a bênção do teu povo em o nome de Jesus. Amém e amém.